O Evangelho, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E que aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que querias que vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Mateus 7,12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas 6,31. Obrigado. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre. Nós, é com muita alegria e com muita necessidade nós vamos hoje estudar uma página, além dessa do Evangelho, uma também que foi dada a nós para nós, juntamente com o Evangelho, fazermos aqui um paralelo e um estudo, que é uma página do livro Bênção de Paz, que foi doada a nós pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E o título dessa página é Diante dos Homens. E nessa página tem até uma passagem que Emmanuel tira do Evangelho, da Bíblia, e ela está em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. E Emmanuel tirou um trechinho lá que diz o seguinte para nós: pois somos feito dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, a reflexão da página de Emmanuel sobre esse trecho do Evangelho, e nós vamos juntar aqui com o Evangelho da parte lida pelo nosso irmão. Emmanuel traz para nós o seguinte raciocínio: é muito comum em todos nós falarmos ou até mesmo pensarmos no nosso dia a dia, quando nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no mundo, a gente chega a desacreditar dos homens. A gente chega até mesmo a falar assim: será que o mundo tem jeito? Será que parece que as coisas, ao invés de melhorarem, parece que as coisas estão piorando? Se nós formos olhar os homens antigamente, parece que os homens eram menos maus do que hoje. Parece que hoje está mais refinada a coisa, e os homens continuam fazendo o mal do mesmo jeito. De uma certa forma, nós vamos até desacreditando do próprio homem. De uma certa forma, a gente vai desacreditando da humanidade. A gente perde um pouquinho essa esperança. Porque a gente vai vendo, e é claro, a mídia já facilita tanto isso para nós, já colocando tanta notícia ruim para nós, as notícias boas parece que estão tudo escondidas, mas as ruins estão aparecendo mais do que a gente possa esperar e imaginar. E isso leva-nos a todos nós a termos uma descrença no mundo, a termos uma descrença no ser humano. Então, o Emmanuel vem dizer para nós a coisa da seguinte forma: fala assim, olha, nós não podemos desacreditar daquilo que Deus criou. Todos os homens carregam consigo o germe do bem. Todo homem ou todo espírito, todo ser humano foi criado para o bem.
nenhum de nós que estamos aqui na terra, ou se nós achamos que nós já estamos bons, né, nenhum daqueles nossos irmãos que hoje em dia cometem esses crimes bárbaros, coisas que a gente chega a admirar, eles também foram criados como nós também fomos criados. Se nós pensarmos ainda mais, eles foram criados do mesmo jeito que o Chico foi, do mesmo jeito que o Emmanuel foi, do mesmo jeito que o Bezerra de Menezes foi, do mesmo jeito que João foi, do mesmo jeito que Paulo foi, do mesmo jeito que Maria de Magdala foi, do mesmo jeito que Judas foi. Então, nós que muitas vezes perdemos a esperança no homem, precisamos voltar um pouquinho o nosso pensamento a Deus e pensar da seguinte forma: bem, se nós que já estamos hoje numa situação na qual nós nos achamos que já não cometemos tanto mal, será que um dia nós já não cometemos o mal como eles também cometeram? É interessante a gente pensar nisso, porque quando nós vamos olhar alguns exemplos na história, a gente vai ver que Emmanuel, a gente começa a ver o Emmanuel aqui como um instrutor do Chico, né? Quem foi Emmanuel? Foi Públio Lentulus, né? Não era uma pessoa boa. E o que ele se tornou hoje? Quando a gente vai lembrar, né, Saulo de Tarso era perseguidor de cristãos e matava os cristãos. O que Saulo de Tarso se transformou? Em Paulo de Tarso, que hoje vem trazer para nós talvez o maior legado de ensinamento do amor do Cristo, está em Paulo, nos Atos dos Apóstolos. Esses livros todos que nós estamos estudando aqui foram todos tirados, da maioria deles, de cartas, de ensinamentos de Paulo de Tarso, que foi um perseguidor de cristãos e que matou muitos cristãos. Quem é ele hoje? A gente vai ver Judas, né? Aquele que entregou Jesus enganadamente, trocou Jesus por algumas moedas, achando que Jesus ia tomar o poder, eles iam ficar no poder também, Jesus ia dominar tudo. Estava enganado, entregou Jesus, Jesus morreu. E quem é hoje Judas? Nós já sabemos aí, né, a encarnação dele que a gente vê na literatura, Joana d'Arc, por aí vai. Por que então esses espíritos melhoraram, se transformaram em espíritos bons? Nós também que estamos aqui hoje, nós também já fomos esses espíritos do passado também. Hoje nós não cometemos tais crimes como nós cometíamos antigamente, porque nós já aprendemos alguma coisa. Esses espíritos que ainda cometem hoje, que estão cometendo hoje tanta atrocidade, é porque eles ainda estão no princípio, no comecinho, eles estão afundados ainda em total ignorância, e nós desacreditamos deles, como se eles não tivessem dentro deles o germe da bondade, o germe da criação de Deus. A gente imagina muitas vezes que eles vão continuar do jeito que estão, mas não vão continuar do jeito que estão. Eles vão mudar, eles vão transformar em espíritos bons, como também nós vamos melhorando. Como o Chico já passou por essa fieira, como o Emmanuel passou por essa fieira. Então, veja bem, ao invés de nós, então vamos começar agora a pensar, né? Ao invés de nós, né, julgarmos esses nossos irmãos, criticarmos esses nossos irmãos que estão fazendo tantas coisas pelo mundo inteiro, não vamos falar só em Uberaba, só no Brasil, só em Minas, vamos falar de mundo. Quantas coisas acontecem lá de fora que a gente desacredita que isso possa vir de algum ser humano? Quantas coisas que acontecem, né? Pessoas matam, parece que por prazer, a gente fica duvidando. Será que realmente essa pessoa tem algo dentro do seu coração que seja de Deus? Será que essa pessoa tem alguma coisa dentro dela? A gente duvida disso. Mas se nós começarmos a perceber, imaginemos nós que hoje estamos aqui e que nós já não cometemos essas atrocidades quando esses nossos irmãos cometem.
Nós já estamos num ponto hoje de que nós já não queremos matar um passarinho mais, né? Eu, quando era moleque, eu dei pedrada demais da conta em passarinho. Hoje eu não dou conta de ver passarinho preso. Nós todos aqui, né, já chutamos cachorro. Hoje a gente está cuidando do cachorro. Então nós já transformamos, nós já mudamos. Mas vamos raciocinar, será que nós mudamos sozinhos? Será que nós nos transformamos sozinhos? Ou será que nós tivemos uma ajuda muito grande de vários espíritos, vários amigos, vários irmãos, vários companheiros melhores do que nós, que nos ajudaram a sermos como nós somos hoje? Vamos imaginar aqui quantas pessoas estiveram na nossa vida e nos auxiliaram para que nós sejamos o que nós somos hoje. Vamos começar. Nós somos cuidados pelo nosso pai e pela nossa mãe. Um dos animais, talvez os mais necessitados, o mais necessitado quando nasce do pai e da mãe, é o ser humano. Os outros animais já um pouquinho, só mamou um pouquinho, já nós não. Se nós não formos cuidados pelo nosso pai, pela nossa mãe, nós morremos, nós não vivemos. Tem que ter alguém para cuidar de nós. Então já começa daí, desde o nosso nascimento. Se o nosso pai, a nossa mãe, não tivesse dado para nós a comida no tempo certo, a comida certa para nós já estaríamos mortos. A começar daí. Aí a gente começa a ter os professores, a gente começa a ter os amigos, a gente começa a ter os colegas de trabalho, a gente começa a entender, depois que a gente está dentro da doutrina espírita, quantos espíritos que nós não imaginamos estão nos guardando. Quantos espíritos nos guardam? Quantas coisas às vezes no nosso dia a dia acontece ao nosso favor, ao nosso benefício, talvez pela misericórdia de Deus, e nós nem sequer lembramos um minutinho de agradecer a Deus, porque talvez foi enviado um espírito, ou dois ou três, que cuidou de nós naquele dia, e a gente não percebe isso. Então, para nós podermos dar a nossa participação também nessa terra, porque quantos cuidaram de nós para que nós chegássemos ao ponto que nós estamos hoje? Quantos? Quantos sacrifícios, quanto suor, quantas lágrimas foram dadas em nosso benefício para nós estarmos aqui hoje do jeito que nós estamos? Quantos cuidaram de nós? Então, da mesma forma também, Deus, Jesus, espera que nós também cuidemos daqueles que necessitam de nós. Se nós hoje já estamos numa condição em que nós não cometemos essas atrocidades, mas nós talvez já estamos numa condição de auxiliar aqueles que estão cometendo essas atrocidades. Ah, mas Luiz, como que eu vou fazer? Como que nós podemos fazer? Jesus, ali no Evangelho, ele vem falar para nós que nós devemos amar a todas as pessoas. E o amor do Cristo não é aquele amor do desejo, não é aquele amor da filantropia. O amor de Jesus é o amor de cuidar do outro. Esse é o amor de Jesus. A nossa natureza é de cuidar. Olha só que interessante que nós somos. É muito interessante, né? A gente às vezes, Fernandinha, eu acho que nunca passou pela sua cabeça, mas alguns momentos já, né, com nenenzinho assim, você fala, nossa senhora, é muito difícil, não é? É ou não é? Quem é mãe aqui, quem é pai sabe disso. Então por que será que as pessoas, né, têm filhos? Se é tão difícil assim? Todo mundo quer ter um filho. Por que será? Sabe por quê? Porque nós temos necessidade de cuidar de alguém. É necessidade nossa. O verdadeiro amor cuida. O verdadeiro amor zela. Só para citar um exemplo aqui de você. Olha aqui. Às vezes nós temos um cachorrinho lá na nossa casa. Esse cachorrinho só faz bagunça. Ele não vigia a casa nada, né? Ele só come. Tem que levar no veterinário, que gasta uma grana violenta. Era que a gente gasta mais com ele do que com a gente. Porque ele adoece, tem que levar no veterinário.
O cachorro não faz nada, fica o dia inteiro deitado na almofadinha, lá no tapete, em cima do sofá. E a gente está lá cuidando do tapete, do cachorro. Por que nós fazemos isso? Porque é da nossa natureza. Olha, é bom para nós e nos deixa feliz quando nós sabemos que algo ou alguém depende de nós. Num relacionamento entre nós, amigos, esposa, companheiros, colegas, eles são duradouros quanto mais nós cuidamos um do outro. Quando nós deixamos de cuidar do outro, acaba. O amor de Jesus é um amor que cuida. O amor de Jesus é um amor que cuida. É bom. Olha, até mesmo as plantas da nossa casa. Está lá, não faz nada. Está lá. Ah, é bonito. Mas a gente vai viajar, tem que pedir para alguém para você jogar água nas minhas plantas para mim. Eu tenho que cuidar, porque é bom para mim eu me preocupar em cuidar da planta. É da nossa natureza cuidar de algo ou de alguém. É natureza nossa. Nós nos sentimos úteis e importantes, nós nos sentimos dentro do amor de Deus quando nós cuidamos de algo ou de alguém. É a nossa natureza do amor, é o amor que Jesus falou para nós, o amor que cuida um do outro. Num casal, quando um cuida do outro, aquele vai longe, atravessa a vida. Mas quando para de cuidar um do outro, acaba. Porque acaba a necessidade, acabou a necessidade de um, porque o amor que Deus, esse amor que Deus colocou dentro de nós aqui, Ele diz para nós o seguinte: olha, arrume alguém para você cuidar. A cura da depressão, na maioria das vezes, é dada, né, ou o remédio para a cura da depressão é dado da seguinte forma: olha, vai procurar algo para fazer de bom. O Chico falava isso para os outros. Vai fazer caridade, ou seja, vai cuidar dos outros. A nossa felicidade nasce em nós quando nós começamos a cuidar do outro, quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós nos preocupamos com o outro igualzinho nós preocupamos conosco. Nós temos que cuidar. Ah, mas olha só como que são as coisas. Esses dias mesmo, eu estava até conversando com a Elaine. A gente pega um pó de café. O que é um pó de café? Só o pó de café não é nada, não serve para nada. Só o pó de café não serve para nada. Mas para que ele chegasse a ser pó de café, teve alguém que plantou, teve alguém que cuidou, teve alguém que colheu, teve alguém que secou, teve alguém que torrou, teve alguém que moeu, para chegar lá na nossa casa um pó. Olha o processo que já passou. Mas até então, ele é para nós simplesmente um pó. Para que serve aquele pó? Nada. Mas aí, o que a gente faz com ele? A gente põe água, não é? Uma substância a mais. Quem gosta coloca uma canelinha. Quem gosta coloca um pouquinho de leite. Quem gosta e pode coloca um pouquinho de açúcar. E aí aquele café começa a ser gostoso, a ser belo, a ser bonito, a ser saboroso, a ter um cheiro agradável. Por quê? Porque nós acrescentamos naquele café algumas substâncias, alguns produtos diferentes. Ele passou a ter um valor. Por quê? Porque nós colocamos nele algo diferente. Eu coloquei uma água, pus no fogo, coloquei um pouquinho de açúcar, um pouquinho de canela, e aquilo ali ficou gostoso, saboroso. Ou aquele pó amargo que não serviria talvez para nada, se nós não acrescentássemos aquilo, poderíamos jogar fora, não serve para nada. Para que serve? Mas dentro daquele pó, lá naquele pó, dentro dele já existia a essência do café. Estava lá dentro dele, não estava? Com os produtos e as substâncias que nós agregamos a ele, ele tornou-se saboroso e nos beneficiou. Da mesma forma também, se nós pegarmos os grãos de arroz, para que serve? O que serve um grão de arroz ali? Aí foi plantado, foi colhido, passou por um monte de processo, está lá na nossa casa. Se você pegar o arroz, não serve para comer, não serve.
Não presta, você jogar aquilo lá não presta para comer. Mas dentro dele tem uma essência de Deus que serve para nos alimentar. Mas o que é preciso que nós façamos? Que nós também coloquemos nele água, que nós coloquemos sal, uma cebola, um alho, que nós colocamos no fogo um pouquinho de óleo, colocamos no fogo até um certo ponto, para que depois, né? Quem aqui que não gosta do cheiro de um arrozinho quando a gente joga lá na panela? Quem que não gosta? Mas ele não servia para nada até então. Mas nós fomos agregando a esse elemento vários outros produtos, que ele tornou-se saboroso, nos beneficia, tornou-se algo importante para nós, porque nós cuidamos dele, nós fizemos com que ele se tornasse. Mas dentro daquele arroz já existia a essência de Deus dentro dele. O que é que nós fizemos então? Nós simplesmente fizemos com que a essência de Deus que existe dentro do arroz começasse a servir a nós e aos outros, porque nós somos o produto também da transformação daquele arroz. Eu até escrevi aqui: aquele que ama é o produto da transformação do outro. Aquele que ama é o produto da transformação do outro. Todas as pessoas com quem nós convivemos traz consigo a essência de Deus. E ela pode sair dele e transformar em benefício para ele e para quem rodeia, se nós colocarmos também o nosso amor como algo para poder atiçar a essência de Deus que existe dentro dele. Então, muitas vezes nós não sabemos como nós podemos ajudar as pessoas a retirar de dentro dela, para que ela possa retirar de dentro dela mesmo a essência de Deus que existe nela. O nosso amor é capaz de fazer isso. O nosso amor arranca a essência de Deus que existe dentro de cada um. Quando Jesus chegou perto de Maria de Magdala, e Maria de Magdala tinha a essência de Deus e do amor dentro dela, mas ela usava de forma errada. Quando Jesus a amou, através do olhar, através da essência, o que produto Jesus colocou para Maria de Magdala? Para que de uma hora para outra ela se transformasse talvez no maior milagre de Jesus. Quantas pessoas Jesus chegava doente? A essência de Jesus curava aquela pessoa. O produto do amor de Jesus transformava aquela pessoa doente em pessoas curadas. Quantas pessoas o Chico chegou perto e curou? Talvez com um toque de mão, com uma palavra, porque o produto que o Chico usava para a essência daquela pessoa era o amor. Então nós, diante dos homens, diante das pessoas, é necessário que nós façamos questão de colocar o nosso produto naquela pessoa. Que nós façamos questão de, em nossas palavras, em nosso olhar, em nosso jeito de ser, em nosso toque, em nosso sorriso, que esteja ali um pouquinho do amor. Porque esse amor vai ser ali o tempero, vai ser ali a água, vai ser ali a cebolinha, vai ser ali o sal, que vai fazer com que a essência de Deus que existe naquele ser, que às vezes, naquele momento não está servindo para nada ou para o mal, possa se transformar em algo bom. Mas é necessário que nós, ou que comecemos de nós, a dar para o outro esse nosso produto. Mas ainda muitas vezes nós, ligado a esse orgulho todo, o que seria, vamos pensar, o que seria, se nós falássemos assim: eu vou colocar só esse arroz na panela? O que virá aquilo? Nada. Mas aí a gente começa a cuidar do arroz, a gente começa a cuidar do café, aí a gente começa a cuidar do cachorrinho, a gente começa a cuidar da planta, porque essa é a nossa essência, a nossa natureza é de amar, é de cuidar. Aí a gente começa a cuidar do filho, cuida do filho. Não existe felicidade maior, não existe,
quando nós cuidamos de alguém. Não existe. Quando a gente serve para cuidar de alguém. Pega uma pessoa que não serve para cuidar de qualquer coisa, a não ser de uma planta, essa pessoa é infeliz. Nós só nos sentimos felizes a partir do momento em que nós nos dispomos a cuidar de alguém, mesmo que reclamando. Mesmo que reclamando. Tem pessoas aí que são cuidadores, né? Que cuidam às vezes de velhinhos. Tem pessoas que cuidam da casa dos outros. Não tem aí a doméstica que faz esse serviço? Ela não cuida da casa do outro. Ela se sente importante cuidando da casa do outro. Porque ela coloca dentro dela que fala assim: eu sou importante, porque se eu não cuidar vai ficar tudo sujo. Se eu não cuidar do nenenzinho, ele não vai. Se eu não cuidar da planta, ela morre. Se eu não cuidar do animal, ele vai sofrer. Então, por minha causa, alguém está deixando de sofrer, algo está ficando mais bonito, algo está ficando mais gostoso, algo está ficando melhor, por minha causa, pelo amor que eu estou dispondo de mim, para que algo seja melhor. Para que algo seja melhor. Essa é a nossa natureza, nós somos criados para isso. Quando Jesus falou para nós: olha, ama a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, ele quis dizer para nós: olha, é dali que vem tudo, então gruda lá, que é de lá que vem tudo. Agora, vai amar o seu próximo como você ama você mesmo. O que ele quis dizer para nós? Olha, cuida do seu próximo como você cuida de você. Como que é que eu gosto de cuidar de mim? Vou cuidar do outro. A gente se sente importante quando alguém sente que nós somos necessários para ele. Quando nós desencarnarmos, quando nós deixarmos esse plano aqui, a única coisa nossa que vai ficar aqui vai ser o cuidado que nós demos para o outro. Isso vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Como nós hoje temos em nós, né, a essência do cuidado da nossa mãe, a essência do cuidado do nosso pai, a essência do cuidado das pessoas que nos amaram, que estiveram junto com a gente. Então, diante dos homens, que a leitura nos sugere aqui, né, o título do Emmanuel, diante dos homens, ainda vem falar para nós: olha, somos feituras dele, né? Somos feitura dele. De quem? Nós somos a essência dele, criados em Cristo Jesus, somos feitos de Deus, criados em Cristo Jesus. Tudo, olha, quantos já passaram e deram do seu suor, do seu sacrifício, e cuidaram para que nós estivéssemos aqui hoje, desse jeito que nós estamos aqui. Ele continua: para as boas obras, Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós somos criados para amar. E as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, todas elas nascem da falta de amor ou da coragem de amar que nós não temos. Essa é a nossa essência. Nós somos criados para isso. Todos os homens, todas as pessoas que existem na face da terra foram criados para serem felizes e são criaturas divinas, são criaturas de Deus. Deus não ia criar uma pessoa para que ele ficasse promovendo o mal por toda a vida, não, ele vai mudar. Mas é necessário que nós, da nossa parte, quando nós pudermos, com quem nós pudermos, com o que nós pudermos e estivermos em nossas mãos e perto de nós, que nós coloquemos ali então o nosso tempero, a nossa água, a nossa cebolinha, o nosso sal, para que aquilo ou aquele que está do nosso lugar, do nosso lado, ao nosso redor, nós possamos ajudar para que ele possa tirar de dentro dele a essência de Deus que existe dentro dele. Muitas pessoas ainda estão no mal, ainda estão ligadas ao mal, porque ainda não teve alguém que conseguiu tocar o coração dele com amor. No dia que alguém tocar o coração dele com amor, ele deixa de fazer o mal. Só faz o mal aquele que ainda não conhece o bem. Vamos então refletir nisso, pensar um pouquinho nisso, para ver o quanto que é que nós podemos contribuir
para com que as pessoas com quem nós convivemos possam se tornar pessoas melhores, da mesma forma como que nós também recebemos de muitos a contribuição para sermos o que nós somos hoje. Então, que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina e nos fortaleça sempre.